Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre análise em condução reversa, escala de diodo, queda de tensão, resistência. Infelizmente, cada professor tende a chamar de uma forma, mas estaremos utilizando a escala de diodo para fazer esse tipo de análise. Vou mostrar aqui para vocês aqui, tá? A escala de diodo no meu multímetro, ela está posicionada aqui, ó, no meio, né? Então vou clicar em Select, o meu multímetro é um Sunshine DT17N. E aqui ele já entra na escala de ohms. Aqui em cima a gente tem o símbolo de ômega. Tá? Então vou selecionar aqui novamente para que ele mude. Porque dentro dessa escala a gente tem 4 tipos de análise. Tá? Então a próxima vez que eu clicar, eu vou continuar com a escala de ohms, mas com o sinal sonoro. Quando eu faço um teste de continuidade, ó, eu relo uma ponteira na outra, eu tenho comunicação, eu tenho continuidade de uma malha a outra e o multímetro pipa. Quer dizer o quê? Que eu não tenho resistência alguma nessa malha. Próximo, escala de diodo. Então aqui eu consigo utilizar o multímetro em escala de diodo e fazer a análise que estaremos ensinando aqui para vocês. Bom, para fazer esse tipo de análise, ele é fácil, tá? O que ele me fala? Que toda vez que eu relar uma ponteira positiva, né, ó, no terra e a negativa ir na linha, é gerado um valor na tela do meu multímetro. E esse valor é o valor que vai me dar referência nessas malhas, tá? Então deixa eu abrir aqui para vocês. Um minuto que eu vou abrir agora a explicação aqui. Puxar aqui para baixo. Escala de diodo, tá? É o método que mais usaremos nas análises em reparos de placa de iPhone. É o de condução reversa, escala de diodo. Com esse método encontraremos muitos problemas em nossos dispositivos. Quando usamos o multímetro em escala de diodo, nosso multímetro trabalha como uma fonte de alimentação, mas como o próprio nome da forma de análise já nos dá uma dica de como trabalhar. Precisamos ficar atentos de como usar as pontas de prova. A ponteira positiva do nosso multímetro tem que estar em qualquer terra da nossa placa, tá? Então, quando eu pego meu multímetro em escala de diodo, eu vou usar a condução reversa. O que seria a condução reversa? Normalmente a gente vai fazer um teste de continuidade, né, para saber se a linha está em curto ou não. A gente coloca a ponteira negativa no terra e a ponteira positiva nas malhas, correto? Na escala de diodo, nós invertemos as pontas, tá? No caso, a ponteira positiva que vai no terra e a negativa vai nas linhas, linha por linha, pino por pino, capacitor por capacitor. Cada malha tem o seu valor de referência e através desses valores nós estaremos verificando se essa malha está boa ou não, tá? Ao fazer esse procedimento nas linhas que estamos analisando, no display do multímetro apresenta um valor em milivolts. Então, por exemplo, se nós estiver fazendo uma análise, né, ó, vou colocar aqui embaixo do multímetro aqui e vou falar para você, falar assim, ó, coloca a ponteira positiva no terra, qualquer terra da placa, qualquer parte de aterramento, e a ponteira negativa e me deu um valor de 424 milivolts, tá? Então é um valor de 424 milivolts que está percorrendo por essa malha. Com o multímetro estamos injetando uma tensão, mas esse valor de referência estará apresentado aqui na nossa tela do multímetro. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Dessa forma, verificamos o valor de queda de tensão de cada linha. Lembrando que esse tipo de análise é um método de comparação. Dessa forma, encontraremos muitas falhas. Os valores apresentados em uma board podem ter uma variação se comparada a outra placa. Mas esses valores têm uma tolerância de aproximadamente 10 a 20%, pois analisando usando um software ou uma imagem que encontramos na internet de alguns circuitos, devemos ter a considerações
ter em considerações essas variações de uma placa a outra e também variações de cada multímetro. Isso quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que se eu pegar uma placa aqui e colocar aqui e pegar outra placa igual, iPhone 8 que estamos analisando, iPhone 8 lacrado, pegar uma placa e colocar uma do lado da outra, pode ser que seus valores de referência dê uma alteração. E eu tenho que ter isso na minha cabeça, que essa alteração ela é em torno de 10 a 20%. Tá? Não pode ser maior que isso. Ah, Lucas, deu, por exemplo, era para dar 500, deu 550 nessa placa e 580 na outra. Se eu calcular do valor de referência, eu tenho um valor de menos de 20% de aproximação. Na minha cabeça, esses valores estão ainda compatíveis, tá? Dentro do que pode acontecer. Então, coloque isso na cabeça de vocês. Agora, Lucas, eu fui medir aqui, tinha 500, mas me deu 250. Pô, então aí já é 50% de diferença de valores. Aí eu tenho alguma coisa está errada. Então, a nossa forma de análise consiste em colocar a ponteira positiva no terra e a negativa na malha e verificar os seus valores. Ok. Esses valores irão nos mostrar se a linha está sendo jogada à terra. O que isso quer dizer? Presta atenção aqui, o que eu vou fazer aqui agora, e presta atenção no multímetro. Ó. A ponteira positiva ela está no terra, qualquer terra da placa. E digamos que eu relo em outro terra da placa. Tá vendo que eu não tenho resistência nenhuma? Eu tenho todos os valores sendo jogados a zero, a terra, a ground, no chão mesmo, né? Todos os valores sendo jogados à terra. E esse valor de referência de terra é zero. Então, toda vez que eu estiver em uma malha, positivo no terra e negativo, que era para me dar um valor de 500 mV, está me dando um valor de zero, essa linha ela está aterrada, ela está em curto. Ok? Por exemplo, também temos aqui, né, os valores, e se o nosso valor está tendo alguma variação para o infinito, onde o nosso multímetro entende como OL. Então, digamos assim, que eu vou medir uma linha, né, medir essa linha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Eu medi essa linha aqui, e essa linha ela me deu um valor de referência de 545. Digamos que no multímetro ele me deu OL, o multímetro continua assim, ó, OL, sem nada, OL. Isso quer dizer o quê? Essa linha está aberta, eu não tenho resistência da linha positiva para a negativa. Quando ela passa pela placa, eu não tenho resistência nenhuma. Isso tende a me falar que o valor está indo para o infinito. Então, toda vez que eu medir uma linha e ela estiver me dando OL, continuar me dando OL, essa linha está aberta, está rompida. O componente que está nessa malha não está me gerando comunicação. Então eu tenho que verificar a linha e verificar se essa malha realmente está boa. Tá? Então aí eu vou chegar, vou clicar lá nas eixos W, vou ver para onde essa malha vai, com quem que ela se comunica, qual é a tensão que passa por essa malha. Se ela passa por algum filtro, resistor, qualquer coisa, qualquer circuito integrado, eu tenho que saber se essa malha está aberta ou não. Eu vou verificar se nos outros componentes dessa malha continuam abertos. Tem um filtro, eu meço de um lado do filtro, que é o filtro do lado que vai para o FPC. Está me dando L. Mas do outro lado do filtro, tem um valor de 500 mV, o filtro é uma ponte, né? Ele vai ligar o lado positivo com o lado negativo. Se caso passe uma corrente muito alta por ele, ele tem um valor de resistência que ele se rompe. Não deixa mais passar para cá. Então ele se protege, né? Então, nesse caso, se o filtro se rompeu, a ponte caiu. Eu não tenho comunicação do lado A para o lado B. Não tem mais essa comunicação. Então o valor de resistência dessa malha não está chegando no outro pad, no outro ponto. Então o filtro se rompeu. Bom, sabendo disso agora, a gente vai fazer uma verificação de um FPC. Então eu vou abrir aqui a UXG e vamos abrir o FPC do J5700. Lucas, quem que é esse J5700? É o nosso conector FPC de display. Tá? E verifiquem aqui, pessoal, que nós temos valores de referência.
o software, se eu der o zoom aqui, ó, ele já vai me dar os valores de referência em cada malha. Então, agora eu sei que nesse pino eu tenho que ter 520, nesse pino eu tenho que ter 570, tá? Não sei se está dando para você entender aqui, eu venho com a seta aqui então. Aqui, ó. Aqui eu tenho que ter 570, aqui eu tenho que ter 1480, aqui eu tenho que ter OL, aqui eu tenho que ter OL. Agora, terra, GND, vai me dar 000, tá? GND vai me dar ground, terra, aterramento. Beleza? Vamos abrir aqui. Olha aqui um exemplo de terra, né? O que são as linhas em cinza. Uma linha positiva, eu vou usar o quê? Nessas linhas aqui são positivas, eu vou usar a ponteira negativa para ver o seu valor de resistência, seu valor de referência. E as linhas OL são valores muito altos. Às vezes o multímetro não consegue captar esses valores muito altos e ele entende como OL. Tem multímetro que pega 2.700 mV. Tem multímetro que já não pega 2.700 mV. E eu tenho que entender que quando aparece um valor de 2.700 mV no meu multímetro, pode ser o quê? Eu estou analisando com o software. Se não tiver no software, estiver me dando OL e no meu multímetro me deu um valor de 2.100, 2.200, 2.700, apareceu, pega outra placa de espelho, não fica somente no software. Você tem que comparar de uma board para outra. Aqui ó, temos um exemplo na foto acima, onde temos um conector FPC e suas respectivas linhas. Então, todas as suas comunicações estão chegando no conector FPC do display, do touch, de onde, qualquer FPC. Todas as malhas têm valores de resistência. Cada número dos pinos se refere a uma linha de comunicação. Então, ó, por exemplo, nessa imagem aqui, ó, nós temos o número 28. Esse número aqui, ele me indica que é o número lá no esquema elétrico dessa malha. O que está chegando nessa linha no pino 28? Ah, é a linha PP, LCM, backlight. Então eu sei que no pino 28, ok. Agora aqui, os valores de queda de tensão, ou no caso, essa condução reversa, né, dessas linhas, fica em cima, numa numeração, em cima da numeração dos pinos, uma caixinha branca com os valores em vermelho. Então aqui ó, nós temos a caixinha branca com os valores em vermelho. Esse valor é o valor de referência que nós estaremos com o multímetro analisando e verificando se bate, se está ok essa linha, se essa linha está aberta, se essa linha está aterrada, ou se realmente eu tenho um valor parecido com esse que tem no software. Igual é muito difícil acontecer, mas parecido, com uma variação de 10 a 20%, para mais ou para menos. Tá? Coloque isso na sua cabeça. A variação de 580, ela pode dar 10% para mais, dá 630, ou ela pode dar 10% para menos, dá 530. Ainda tenho referência nessa linha, ainda tenho comunicação. Agora, se esse valor para baixo for perto de 0,030, pô, véio, você tem alguma coisa, um curto nessa malha. Essa linha está jogando a terra, está gerando um curto, ok? Então, acho que é isso. O que vemos analisando, o que nós vemos, tá? Nós visualizamos, analisando dessa forma, é a comunicação entre o ponto que estou verificando, a queda de tensão, até o circuito integrado que está nessa linha. Analisando se a linha está tendo comunicação ou se há falha. O que isso quer dizer? Digamos que eu tenho um circuito, isso aqui é um CI, né? E aqui no final do CI eu tenho que ter a alimentação que vem desse componente. Tem que ter a alimentação ali no final. Então, quando eu estou analisando em queda de tensão, eu estou verificando se nesse ponto final eu tenho comunicação até o circuito integrado. Tá? Por exemplo, aqui a UXG. Eu verifiquei que nessa linha aqui, ó, tem 480 mV de queda de tensão. Essa linha, ela vai vir aqui para um test point e do outro lado da placa, acho que está para cá, essa daqui eu não arrumei ainda, ela vem para uma resistência e do outro lado da resistência ela vem para um CI, o U5660. Então o valor de referência de queda de tensão lá no FPC é o valor de resistência dessa malha inteira.
Todos os pinos que eu verificar, se eu deveria ter lá os 500 e pouco lá, aqui eu tenho que ter esse valor. Nesse capacitor aqui, eu tenho que ter esse valor. Nesse capacitor, esse valor, esse valor, esse valor. Por quê? Todos os valores de referência estão saindo desse pino para cá, está saindo desse pino para cá, está saindo desse pino para cá, está saindo até o resistor do lado de cá, que manda essa informação para o outro pino, que desse pino vai lá para o FPC. Então, a linha toda tem o valor de referência do circuito integrado. Beleza? Vamos fazer uma análise aqui, vamos verificar esse conector FPC e verificar e aprender a analisar um FPC aqui rapidinho. Chegou um aparelho, por exemplo, na minha assistência técnica, que o aparelho não funciona. Imagem. Por onde eu vou começar a minha análise? Por onde eu conecto essa tela. Se eu já troquei a tela, coloquei outra, não deu imagem, agora eu vou começar pelo FPC. Lucas, mas o meu não era a tela, o meu era uma câmera que não funciona. Pô, então você vai verificar o conector FPC da câmera e verificar se esse FPC tem valores de referência no FPC da câmera. Vamos lá. Positivo no terra. Primeiro valor aqui, vamos colocar um microscópio aqui para vocês. O primeiro valor de referência aqui, eu peço até desculpa que eu acho que não vai aparecer muito bem aqui na tela para vocês aqui no cantinho. Esse é o máximo que eu consigo chegar. Agora eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Para que vocês acompanhem comigo. Ó. Eu tenho que ter um valor de 520 mV aqui. Ó. Eu tenho um valor de 646. Vamos lá. 620. 520 é isso? 520. 10% são 52. 20% são 104. Para 520 são 624, tá? Tá um pouquinho mais alto que 20%. Lucas, será que realmente está bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um outro multímetro aqui. Lembra que eu falei para vocês que os valores de referência, cada multímetro altera de um para outro? Cada multímetro trabalha de uma forma. Então, ó, vou colocar aqui um outro multímetro. Escala de diodo. Não vai dar para você ver aqui não. Fica aqui. Aqui vai dar para vocês verem. Então, ó, vamos ver o valor de referência dessa malha aqui, ó. 501, não é? Ô Lucas, mas por que o multímetro dá um valor tão alto ou dá outro valor tão baixo? Cara, cada multímetro tem o seu valor, tem a sua forma de analisar ali, dá diferença de um para outro, dá muita diferença. Então, se alguém ligar, for, irmão, qual que é o valor de referência aí do pino, sei lá, pino 3 do J5700? O cara vai te passar, mandar uma foto, alguma coisa. Cara, o ideal é você comparar com outra board. Tenha sempre uma placa espelho, tenha sempre placas boas para você verificar, para você arrancar um componente e medir embaixo. Mas já nós vamos chegar nessa parte de medir embaixo que é um componente. Então vamos continuar aqui. Vou colocar aqui em cima. Agora, nós temos um valor de referência. Foi até bom, cara, ter dado isso aqui, porque eu já faço para vocês. De 570 milivolts, 573. Agora 1480. Olha aqui, ó, nesse multímetro me deu OL. Ou seja, esse multímetro entende que essa malha ela é muito alta, mas Lucas, não, tá errado, tem que me dar 1480. Tudo bem então, ó. Vamos clicar no nome dessa linha e vamos entender o nome dela. Essa linha ela se chama PN5V7 Display. Olha o nome da linha do lado. O nome da linha do lado se chama PP5V7 Meson. O que significa esse PP no começo dessa linha e PN no começo da outra linha? PP seria power positivo.
Como eu trabalho com condução reversa em malhas positiva, eu vou analisar com a ponteira negativa nessa malha positiva. E quando a malha é negativa, nós vamos analisar em condução reversa com a ponteira positiva nessa linha. Então agora eu vou inverter. Vou inverter as pontas. A ponteira positiva que antes estava no terra para me fazer essa análise, agora ela está na linha. E a negativa volta agora para o terra. Então fica negativo com negativo. E aqui eu tenho que ter um valor de referência de 600 milivolts, tá? 623. Ué, Lucas, mas o software me fala que é 1480. Sim, com o multímetro que ele captou era 1480. Agora com o nosso, todas as linhas, anotem aí, todas as linhas que for PN, Power negativo, 5V7, LCM, Display, Meson, essa malha vai dar 600 mV em condução reversa. Reverso APN é com a ponteira positiva. Reverso APP, Power positivo, é com a ponteira negativa. Lucas, eu tenho uma linha de dados, né? Essa linha é provavelmente, você vai analisar de forma positiva, tá? Você vai analisar da mesma forma que você analisa as outras malhas. Ponteira positiva no terra e a ponteira negativa nas linhas de dados, nas linhas de comunicação. Em qualquer outra linha você vai verificar com condução reversa, sendo a ponteira negativa. Quando você encontrar um PN, um Power negativo, aí você faz a condução reversa de malha PN. Então isso é muito interessante acontecer com vocês na bancada. Próxima linha, PP. PP1V8, então estarei invertendo as ponteiras. PP1V8 é ponteira positiva no terra e a ponteira negativa lá na malha, tá? Então agora nós temos aqui, vamos lá, vou colocar aqui para vocês visualizar, que dê para vocês verificar, beleza? 277 para 240 dentro do padrão, 717 dentro do padrão, 502, ok. 389, ok. Para 400. 370, ok. Aqui eu tenho um terra. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, aqui não. 370. 370. E aqui eu tenho um terra. Então eu sei que 000 é terra, é curto. Agora ali eu tenho no pino 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso? 10º pino ele é terra? 10. 10º pino é terra. Então, ó. 2, 4, 6, 8, 10. 10º pino é terra mesmo, tá? Próximo pino, OL, ali me dá OL mesmo. Próximo pino, OL mesmo. E aí eu vou continuar verificando pino por pino, linha por linha. E o software me dá essa referência, tá? Então, muito bom eu utilizar o software, o XG ou o ZXW, mas eu tenho que ter uma referência para que agilize o meu dia a dia. Encontrei alguma coisa diferente, pego uma placa, espelho e verifico nela. Para que eu tire essa dúvida. Para que eu não saia levantando componentes sem necessidade. E assim você vai conhecendo a placa. Tem FPC que eu já faço de olho fechado. Eu já sei quantos terra tem, quais são as linhas que são OL, quais os valores de referência em cada malha. Se der um valor de diferença, porque a gente acostumou a medir. Você pega um FPC de um display de iPhone 6, pô, você já vai linha por linha, um atrás do outro, você já sabe o que fazer. Mas por quê? Você fez esse método, você continuou fazendo esse método. Bom, vamos lá, pessoal. Desculpa ter cortado aqui porque caiu espaço insuficiente. Mas vamos continuar. Agora, para fazer uma análise embaixo de um circuito integrado, é a mesma coisa, tá? Condução reversa, da mesma forma. Estarei abrindo aqui com a memória NAND do iPhone 8 aqui, ó. Estaria abrindo aqui, ó. Lembre sempre do posicionamento da placa, tá? Do posicionamento da placa, ele é muito importante. Deixa eu virar aqui e deixar os padzinhos aqui, ó. Então, ó, por exemplo, todos os pads cinza, vou começar de baixo para cima, tá? Vou posicionar até a placa da mesma forma.
Ó. Cadê? Aqui. Ó, vou começar aqui da parte de baixo. Então a primeira parte de baixo ali, você vai ver que os pinos são todos acinzentados. Então esses pinos aqui, ele já me fala que eles são terra. Então ó, a primeira fileira inteira, deu terra, próximo pino, terra, 000 terra. Agora vamos na segunda fileira aqui, porque a primeira toda vai dar terra, já sei. É o esquema, o software já me fala. O primeiro pino é terra, agora o segundo eu já tenho um valor. E o valor de referência aqui está me falando que essa linha está OL, essa linha está aberta. Vamos verificar o valor de referência dessa malha. Bom, o valor realmente dela é OL, a do lado é OL, a terceira que é 680. Olha lá, o 680. A próxima é 70 milivolts. Escapando aqui. 64. Me apareceu ali, é isso? 660, beleza? Essa aqui é 66. Dentro do padrão. Se tiver azulzinho, é OL, é NC, não tem contato. Do lado, 650. E eu vou verificando pino por pino para verificar se todas as malhas têm os valores de comunicação e valores referentes ou valores parecidos com esses daqui que é apresentado no software. Se deu alguma alteração no software, pega uma placa espelho, tá? Isso é a regra, é a obrigação de você analisar. Sempre que você tiver com uma dúvida, Lucas, eu estou com um aparelho que não dá imagem, eu já medi o FPC, tem todos os valores. Agora o que eu faço? Próximo passo, circuito integrado. Circuito integrado está se comunicando até o FPC, mas para esse circuito integrado se funcionar, embaixo dele está chegando alimentação, linhas de dados, linhas de controle, sincronização com outros componentes, comunicação com PMU. Então a gente começa a ver muito isso, tá? Bom, acho que é isso. Vocês têm que analisar, verifiquem, analise o quanto máximo puder, tá bom? Deus abençoe a todos. Fica agora com essa aula aí, aprenda, assista novamente, tenta entender como funciona e tudo que você for fazer, verifique, analise, tá? Escala de diodo, linha por linha. Deus abençoe a todos, até a próxima aula.